Você sabia que só em 2024 o ouro se valorizou mais de 33%? Diante desse resultado impressionante, muitos se perguntam o que está por trás dessa valorização, o que tem levado um ativo que sempre foi utilizado em momentos de proteção, utilizado contra crises, subir tanto nesse momento. Quais são os drivers, quais são os fatores por trás disso e se essa valorização tende a continuar ou se o melhor do ouro já ficou para trás. We invest in gold. Nesse vídeo, eu quero trazer alguns gráficos bem reveladores sobre o que tem feito o ouro subir de valor, quais são as perspectivas daqui em diante e se é uma oportunidade de compra ou se você deveria ficar distante desse ativo. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA, consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças, investimentos, inscreva-se no canal e se você busca uma consultoria que trabalha de forma independente, transparente, para te guiar nos mercados nacionais e internacionais, aproveitar teses como essa que trouxeram um ótimo retorno nesse ano, isso sem nem considerar a valorização do dólar contra o real. Na descrição desse vídeo existe um link para você fazer contato com a Zanella Wealth. Um de nossos consultores entrará em contato contigo para poder te apresentar o nosso modelo. Vamos ao nosso vídeo. Se nós voltarmos um pouco no tempo, mais especificamente em setembro de 2022, a revista The Wall Street Journal, muito renomada no mercado financeiro, publicou essa capa com o seguinte título: Gold Loses Status as a Haven. Essa capa de revista, assim como muitas outras, marcou o preço mínimo do ouro. Então, é importante você saber, apesar de não ser o tema desse vídeo, que quando nós estamos avaliando um ativo, olhar para o sentimento de mercado é muito importante. Geralmente um mercado muito otimista, muito eufórico, sinaliza topo, e geralmente um mercado muito pessimista, com um sentimento muito ruim, sinaliza fundo, ou seja, significa que o ativo não vai mais cair tanto daquele preço. E essa capa de revista, mais uma vez, funcionou perfeitamente. Isso porque, desde essa mínima até o preço de hoje, o ouro se valorizou impressionantes 66,95%. Existem alguns drivers de valorização do ouro e que fizeram ele atingir esse patamar de preço máximo histórico, e eu já vou entrar nisso. Mas antes, é importante você saber que uma das características do ouro é a sua escassez. É por isso que ele é considerado uma reserva de valor e é por isso que muitas vezes o Bitcoin é considerado um ouro digital, porque ele também é muito escasso, matematicamente falando, mas esse não é o tema da nossa conversa hoje. Por ser um ativo escasso, o ouro tem uma correlação muito forte com a oferta monetária. Então, quando você tem um aumento da oferta monetária global, em outras palavras, a quantidade de dinheiro aumenta na sociedade, e aqui principalmente olhando para as principais economias do mundo, ativos escassos tendem a se valorizar. Então, perceba nesse gráfico a correlação fortíssima que existe entre o ouro e o M2, que é o agregado monetário dos Estados Unidos, Europa, Japão, China e Reino Unido. Essa correlação, na maioria dos casos, vai ficar próxima de 0,8%. Isso significa que quando existe uma expansão da oferta monetária, quando a gente tem mais dinheiro circulando, mais impressão de moeda, mais o ouro se valoriza. Assim como todos os ativos, o ouro tem os seus ciclos de alta e os seus ciclos de baixa. Então é importante você entender quais são os fundamentos do ativo para você saber quando se expor. Então você que já está no canal há mais tempo sabe que nós não somos casados, nós não somos fiéis a nenhum ativo. Existem bons momentos para ter bolsa, bons momentos para ter renda fixa, fundos imobiliários, ouro, criptomoeda, e existem momentos que são ruins. Nos últimos anos, nós tivemos 3 grandes ciclos do ouro. O primeiro deles foi na década de 70, um período conhecido como estagflação, onde nós tivemos grandes confusões geopolíticas, 73, 79. Foi também uma década onde o petróleo subiu muito e a inflação americana superou os 2 dígitos. Nós tivemos um outro ciclo de alta do ouro também muito importante entre 2000 a 2008. Então esse foi um período caracterizado como um bear secular. Isso porque se você pega de 2000 até 2008, após a crise, o mercado acionário quase não andou. O ouro teve uma valorização muito expressiva e uma característica comum desses 2 períodos é que nós tínhamos uma oferta decrescente, então cada vez encontrava-se menos ouro ano a ano, e nós
também tínhamos uma expansão da base monetária. De 2019 em diante, nós começamos a ver outro ciclo de alta do ouro. Um erro muito comum ao se avaliar o ouro e outros ativos é não fazer o ajuste do seu preço pela inflação. Então, se a gente fizer o ajuste pela inflação, nós vamos descobrir que o preço máximo do ouro ocorreu lá em janeiro de 1980, a quase 2.950 dólares, e o preço mínimo em abril de 2001, a quase 455 dólares. E se eu mudar o gráfico agora e colocar o comportamento do ouro nas décadas de 60 até 1980, perceba que, da mesma forma que nós tivemos ondas inflacionárias, ou seja, períodos onde a inflação subiu mais ou menos nos Estados Unidos, o ouro também tende a acompanhar essas ondas. Então, vários estudos já mostraram que o ouro sim atua como uma proteção contra a inflação, que nada mais é do que a perda do valor da moeda. Então é verdade também que muitas vezes a alta do ouro nada mais é do que uma desvalorização da moeda, o dólar se tornando muito mais fraco. E quando eu digo dólar, leia-se todas as moedas fiat em geral. Só que o ouro também funciona em períodos de deflação, porque quando nós temos uma deflação que não é uma deflação saudável, uma deflação causada por aumento de produtividade, nós podemos ter um caos na economia. Isso aconteceu, por exemplo, pós Grande Depressão nos Estados Unidos, na década de 30, e ali também o ouro teve um papel muito relevante para os cidadãos. Então o ouro ele vai ser importante principalmente em períodos de anomalia econômica, muita inflação ou muita deflação, em cenários de crescimento, em cenários de normalidade, em cenários onde os ativos de risco sobem, geralmente o ouro não vai performar muito bem. Então é importante saber em que fase do ciclo econômico que nós estamos. Dito tudo isso, se eu precisasse resumir 3 motivos pelo qual o ouro subiu nesses últimos anos, nós teríamos nessa seguinte ordem. Primeiro, o aumento da demanda, principalmente por parte dos bancos centrais. Eu já vou mostrar por que é só por parte dos bancos centrais ainda. Então nós tivemos o Banco Central da China, da Índia, da Rússia comprando muito ouro, enquanto a oferta está caindo, a demanda subindo, isso faz o preço se valorizar. Nós temos agora tensões geopolíticas, Irã, Israel, Rússia invadindo outros países, a China com Taiwan, Estados Unidos, então existe tensão por todo o globo. E o terceiro motivo é que nós iniciamos um ciclo de afrouxamento monetário. Depois da inflação subir muito nos Estados Unidos e as taxas de juros ao redor do mundo subirem também, neste momento, nesse final de ano de 2024, 80% dos bancos centrais estão reduzindo as taxas de juros. Então, exceto o Brasil, que está sendo um caso à parte, é verdade que as taxas estão caindo e quando as taxas de juros caem, isso tende a ser favorável para o ouro. A pergunta que não quer calar é, será que ainda existe oportunidade de comprar o ouro ou será que o ativo já se valorizou demais? E aqui eu trouxe outros gráficos para mostrar como a gente pode explorar esse ativo diante desse cenário atual. Primeira informação importante para quem ainda não está familiarizado é que quando eu falo sobre investimento em ouro, você não precisa comprar nenhum lingote, nenhuma barra física de ouro. Hoje a gente pode fazer tudo através de ETFs. Existem 2 grandes ETFs no mercado americano que têm o ouro físico, existe o lastro do ouro físico. Um deles é o IAL e o outro é o GLD. E você consegue ver nesse gráfico o AUM, ou seja, a quantidade de recurso investida nesses fundos. São fundos realmente muito grandes. Agora, apesar dessa alta do ouro, quando a gente olha para o portfólio total dos investidores e o quanto que o ouro representa desses portfólios, essa posição ainda é muito pequena. Então, de todos os fundamentos que eu poderia trazer, talvez essa informação seja uma das mais importantes. Como você consegue enxergar nesse gráfico, hoje o nível de alocação implícito de dinheiro nos ETFs de ouro em relação a todos os ETFs disponíveis está em um dos menores patamares históricos. Perceba que entre 2008, 2009, 2010, nós tínhamos uma alocação em ETFs de ouro próximo de 8% do portfólio global. Hoje nós temos algo próximo de 1,5%. E lembra que eu falei que um dos maiores compradores tem sido os bancos centrais? Isso é verdade. E o legal de a gente ter os bancos centrais comprando é que o Banco Central tem um horizonte de longo prazo. Só que os investidores, pessoas físicas e até os grandes fundos ainda não começaram a comprar. Isso significa que nós podemos ver um fluxo enorme pela frente. Isso faria o ouro se mover ainda mais, dados os preços atuais. Outra forma de capturar essa valorização com mais risco, mas também com mais retorno, é olhando para as mineradoras de ouro,
que foi um dos ativos que mais trouxe retorno nos nossos portfólios nos últimos meses. Perceba que o nível de alocação nos ETFs de mineradoras de ouro também estão muito baixo. Enquanto nós tivemos lá em 2010, 2011 algo próximo de 1,5%, hoje nós temos menos de 0,5%. Olhando também a evolução do Barron's Gold Mine Index, que é um índice de mineradoras de ouro, nós estamos longe das máximas de 2006 e de 2008 e até de 2020. Então, enquanto o ouro tem feito novas máximas históricas, chegando a próximo de 2.800 dólares, o índice de mineradoras ainda não fez novas máximas históricas. Isso significa que existe um catch-up muito grande a ser feito e que nós podemos também ter uma valorização nas mineradoras de ouro. Uma outra comparação que eu trago, que se mostra uma grande oportunidade, é comparando desde 2011 a evolução do preço do ouro contra o ETF GDX, que tem mineradoras maiores, mais seniors de ouro, e o ETF GDXJ, que tem mineradoras júniors de ouro. Então, se nós tivermos a concretização desse bull market do ouro, nada gerará mais recursos e mais dinheiro do que as próprias mineradoras de ouro. Isso porque a cada 10, 20% de valorização do ouro, o ganho expressivo do lucro dessas empresas é muito maior, porque você tem custos estáveis com a receita crescente e, na verdade, os custos estão até diminuindo, com o petróleo caindo agora, apesar do aumento da mão de obra. Então, você tem um aumento de margem muito relevante. É por isso que, nos últimos meses, nós começamos a ver que o lucro por ação das mineradoras de ouro, aqui a gente selecionou as principais, por exemplo, a Newmont, junto com outras duas mineradoras, subindo. Então, de 2023 para cá, o earnings per share dos últimos 12 meses tem subido. E tudo isso mostra que, na verdade, nós ainda temos uma grande oportunidade de ter ouro no portfólio. É importante você saber que os grandes portfólios que nós já tivemos ao longo da história, portfólio de Harry Brown, portfólio do Ray Dalio, portfólio do David Swensen, sempre contaram com ouro na alocação. Investidores mais novatos, eles não sabem a importância do ouro, porque não estudaram história em sua grande maioria. Porém, o ouro sempre fez parte dos maiores portfólios. That's where we get our best deals, buying gold and diamonds. O quanto que ele vai representar do seu portfólio vai depender de outras variáveis, vai depender da fase do ciclo que nós estamos, vai depender do rebalanceamento. Tudo isso faz parte do Multifamily Office, de uma consultoria para te orientar. Mas fato é que você ainda tem espaço para ter ouro na sua carteira e se beneficiar deste ativo. E antes que eu encerre, eu sei que eu posso receber uma pergunta do tipo: Renan, mas quando o dólar se valoriza, o ouro não tende a cair? Isso é verdade, porém desde 2020 para cá o dólar se valorizou frente às principais moedas e o ouro também subiu. Renan, geralmente quando o ouro se valoriza, a bolsa não deveria cair? Sim, 2024 foi um dos primeiros anos onde o ouro subiu tanto e a bolsa subiu tanto. E um dos dois está mentindo, na minha concepção, a bolsa é que está mais cara do que deveria. E por último, historicamente, o ouro tende a andar na contramão da taxa de juros real, ou seja, quando o juros real sobe, o preço do ouro tende a cair. Porém, essa correlação ela foi quebrada nos anos 70 e ela também foi quebrada agora. Então perceba que quando nós temos fundamentos tão fortes quanto esses que eu trouxe durante todo o vídeo, essas correlações elas deixam de funcionar e é por isso que você precisa ter uma visão holística do cenário econômico para montar o seu portfólio. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você já tinha ouro na carteira. Se você tem alguma dúvida, eu respondo o seu comentário. Também posso fazer outros vídeos baseados nas suas sugestões. Até a próxima!